Karina Bach faz uma pergunta para o pastor Tassos Licurgo sobre a questão do sábado. Olha a pergunta que ela fez e veja a resposta do pastor neste momento. Sobre os mandamentos, o que você entende pelo sábado? Que algumas linhas acreditam que ele permanece, já que ele estava ali entre os 10 mandamentos e que nenhuma palavra pode ser mudada. Qual a tua visão sobre isso? Pronto. Se você já gostou do assunto, já quero convidar você a curtir o vídeo, porque isso é importante para que o YouTube recomende o conteúdo para mais pessoas. E eu garanto para você, o vídeo de hoje está muito bom. E a resposta do pastor Tassos Licurgo vai te impressionar. Presta bem atenção, porque eu não vou soltar aqui agora a resposta dele. Mas para você entender a resposta dele, é necessário nós voltarmos o início do vídeo. Vou soltar aqui mais ou menos dos 40, 50 segundos. Vamos lá. Eu vou aqui acelerar um pouco o vídeo e pausadamente nós iremos falar um pouquinho. É bem interessante, eu já quero ter a sua participação aqui nos comentários. Vamos lá. Pecaminosa não denuncia um espírito salvo. O contrário. Isso aí todos nós concordamos. Quaisquer que sejam as teologias genuinamente cristãs concordarão que é incompatível alguém ser, de fato, do Senhor e promover uma vida de pecado. Então, existe um modo de agir específico. Os mandamentos, professora Karina Bach, vamos lá. Professora, nunca foram dados para um povo como uma escada para se tornarem povo de Deus. Os mandamentos foram dados para um povo que já era o povo de Deus. Havia um povo que havia passado do Mar Vermelho sem sequer molhar os pés, havia sido miraculosamente alimentado no deserto. Os mandamentos são um padrão para aqueles que são de Deus buscarem aquela conduta, serem mais parecidos com Deus. Quando você diz serem mais parecidos com Deus, preste atenção, porque voltando à pergunta de Karina Bach, você vai se surpreender o que ele vai falar aqui. Preste atenção. Diz assim, nos mandamentos, não assassinarás. E essa é a tradução correta, certo? Ele vai recitar alguns mandamentos. Eu torno a dizer, preste atenção, porque ele vai falar algo sobre o sábado. Fica até o final. Não é não matarás. Tem situação que matar é bíblico. Se você está na sua casa, alguém invadir sua casa, você pode atirar no meio da pessoa. Não tá, é bíblico isso, para proteção. Então, não assassinarás. Não porque existe esse mandamento. Porque... Tanto que tinham as lutas, né? Eles tinham as lutas entre eles. Isso mesmo. Não assassinarás. Por que nós devemos fazer isso? Porque Deus é a vida. Não mentirás. Por quê? Porque Deus é a verdade. João 14:6, o Deus encarnado diz, eu sou a letéia, eu sou a verdade. Deu para entender? Primeiro ele diz, não mintas porque eu sou a verdade. Entendeu? Não mate porque eu sou a vida. Enfim, vamos lá, tudo isso ele está citando aqui nos mandamentos do Senhor. Não trairás, adulterarás. Por quê? Porque Deus é fiel. Não furtarás, porque Deus é confiável. Então, você veja que os mandamentos denunciam ou apontam para quem Deus é. Então, a busca de um comportamento condizente com quem Deus é o que nós chamamos de santificação, que é esperar de todo espírito salvo. Pronto. Agora nós vamos à pergunta novamente de Karina Bach e você vai ter a resposta. Você percebe que o pastor Tassos Licurgo, ele, por exemplo, ele defende a questão de alguns mandamentos, né? Não adulterará porque Deus é fiel, não minta porque Deus é a verdade, não mate porque Deus é a vida. Mas vamos lá agora a resposta sobre a pergunta de Karina Bach que ela fez para o pastor Tassos Licurgo. Vamos lá. Sobre os mandamentos, o que você entende pelo sábado? Que algumas linhas acreditam que ele permanece, já que ele estava ali entre os 10 mandamentos e que nenhuma palavra pode ser mudada. Qual a tua visão sobre isso? Vou dizer, mas antes disso, quando nós começamos o ministério... Vou adiantar um pouquinho o vídeo. Eu aluguei uma sala num centro lá, comercial. Aluguei uma sala, um auditório e tal. E esse centro comercial, que nós alugamos a sala, era eu, minha esposa e duas crianças, 2 meninos. Quando nós alugamos lá, não abria no domingo. Aí eu tive que alugar no sábado. Aí o pessoal achava que era sabatista, mas não, é porque o centro comercial só alugava a sala no início lá no sábado. Olha, o mandamento do sábado, ele não é repetido especificamente no Novo Testamento e a Bíblia nos ensina que o nosso Shabat é Jesus.
Você percebeu que ele recita os mandamentos que eu e você temos que guardar. Não mentir porque Deus é fiel, não matar porque Deus, entendeu? Não roubar, enfim. Mas agora vai entrar o marabalismo na questão do sábado. Porque o descanso é Cristo e não mais o sábado. Nada contra o pastor Tarso Licurgo. Inclusive, eu sou seguidor dele aqui, eu vou provar para vocês aqui, ó. Não sei se dá para ver aí, mas eu sou seguidor aqui, ó, do pastor Tarso Licurgo. Gosto muito, né, de alguns conteúdos dele, acompanho ele em alguns podcasts também. Um homem tem a mente brilhante. Eu louvo a Deus por isso. Mas você percebeu que ele defende a questão do sábado, não defende a questão do sábado, mas defende outros mandamentos. Vamos lá. Em Cristo nós descansamos todos os dias. O que não é dizer, professora Karina, que este princípio de você descansar um dia não deva ser respeitado. Nós temos na Bíblia esse princípio. Deus criou o universo em 6 períodos e nós vivemos hoje no 7º Yom, que é o período de descanso. Então, esse padrão de 6 períodos de trabalho e um de descanso é bíblico. O que eu não consigo entender é que, mesmo tendo a compreensão, a lucidez de que o sábado é um mandamento do Senhor e que deve ser guardado, mas por que a insistência em dizer que não é mais válido, né? É bíblico, mas quando vai para a prática, eles dizem que não é mais. O que eu não consigo entender, e isso acaba trazendo confusão na mente das pessoas. Ele disse no início que não tem assim uma autorização para se guardar o sábado no Novo Testamento, assim como não tem também um mandamento ordenando para guardar o domingo como o dia do Senhor. Nós temos, por exemplo, né, algumas, como é que eu posso dizer aqui? Nós vamos analisar no Novo Testamento que não existe tanto para o sábado e também para o domingo para guardar e santificar este mandamento. Mas nós vamos ter, por exemplo, Jesus indo ao templo ao sábado. Nós vamos ver aqui, por exemplo, quer ver eu recitar um aqui para você? Mateus 24, versículo 20. Veja que o mandamento do sábado, ele tem importância, né, para Jesus. Quer ver um exemplo aqui? No capítulo 24 de Mateus, versículo 20, ele disse: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Então, Jesus, ele diz assim, ó, orem ao vosso Pai Celestial para que a fuga de vocês, ele estava falando sobre o que iria acontecer no ano 70, tanto que você vai ver nos versículos mais acima, vai dizer assim, ó, quem estiver na roça, não venha, não desça, quem estiver nos montes, não desça para Jerusalém, quem estiver em Jerusalém, saia, fuja para os montes. E aí Jesus diz assim, ó, orem para que a fuga de vocês não se dê no inverno e nem no sábado. Por que no inverno? Porque dificultaria dificultaria eles fugirem de Jerusalém. E sobre a questão do sábado também iria atrapalhar no sentido da adoração. Então, o mandamento do sábado, ele tem importância para Jesus. Ele já dá um alerta depois do que iria acontecer no ano 70. Mas vamos acompanhar aqui mais um pouquinho. Por exemplo, a terra tem que ser trabalhada 6 anos e descansar o 7º ano. O homem tem que trabalhar 6 dias e descansar o 7º dia. Deus, para nos mostrar esse padrão, criou o universo em 6 eras e descansa hoje na 7ª era. Então é sempre na lógica de 6, você descansa em 1. E eu falo isso não é preocupar. Vamos lá, olha que interessante. Aqui você já deu para entender que o pastor Tarso Licurgo, ele defende alguns mandamentos, mas quando se trata na questão do sábado, assim como é muitos, né? Se nós formos analisar algo aqui, um ponto importante é que a citação não é nada para o pastor Tarso Licurgo aqui, como eu falei para vocês, nada contra a sua pessoa, mas a esse ponto específico, tá bom? Mas eu quero usar uma ilustração agora para os evangélicos e para outros líderes religiosos. Quer ver um exemplo? Para nós dizermos, me permite citar fazer essa colocação,
aos meus irmãos, amigos católicos, inclusive eu tenho grandes amigos católicos. Quer ver um exemplo? Os evangélicos, eles usam o mandamento de não adorar imagem de escultura para condenar os irmãos católicos. E onde é que ele pega isso? Nos 10 mandamentos. Eles pegam o mandamento não adulterarás, não furtarás, para dizer que a pessoa está em pecado. E aonde é que ele vai? Nos 10 mandamentos. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Aonde é que eles vai? Nos 10 mandamentos, em Êxodo 20. Mas quando nós, adventistas, pega o mandamento do sábado para dizer que eles estão errados em não guardar o sábado como Deus ordena, como Deus pede, eles vão dizer que isso é coisa do Antigo Testamento. Por que eles pegam esses mandamentos para dizer que o irmão que rouba está errado, para dizer que quem não honra pai e mãe eles estão errados, para pegar textos da Bíblia como não adorar a imagem de escultura para condenar os irmãos católicos, para dizer que eles estão errados e até mesmo condenados? Onde é que eles usam esses versículos? Nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20. E quando nós, adventistas, utiliza o sábado para dizer assim que eles estão errados em não guardar o sábado como mandamento do Senhor e guardar o domingo, eles dizem que isso é errado da nossa parte, que isso era coisa de Moisés, isso já passou, essa lei foi cravada na cruz do Calvário. Não é um negócio estranho? É muito complicado você ver a importância de Cristo em relação ao sábado. Ore para que a fuga de vocês não se dê no inverno e nem no sábado. Isso anos depois, o próprio Jesus falando. Quer ver um outro ponto importante aqui? Olha só. 1 João capítulo 2, versículo 4 diz assim, ó: aquele que diz, eu conheço, não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Os mandamentos de Deus precisam ser guardados por completo e não por metade. Esses mandamentos que eu estou falando é de Êxodo capítulo 20. Os mandamentos, a lei moral, que é a base do governo de Deus. Como disse o pastor Tasso Licurgo, Deus não minta, porque Deus ele é a verdade. E o diabo é quem é o pai da mentira. Seja fiel. Não foi isso que o pastor Tasso Licurgo falou neste momento? Quer ver um exemplo aqui? Olha só o que diz aqui, ó. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó: amados, não deis crédito a qualquer espírito ou a qualquer ensinamentos. Antes provai os ensinamentos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, a partir do momento, quer ver um exemplo? Olha essa citação aqui, ó. Muitos afirmam ser guiados pelo Espírito Santo, quanto, na verdade, o Espírito que os guia não vem de Deus. Outro ponto importante que eu ouvi do pastor Samuel Bastos. Porque eles dizem que não há uma ordenância para se guardar o sábado no Novo Testamento. Assim como também não existe uma ordenância para se guardar, para se devolver o dízimo na igreja. E aonde é que ele vai? Onde é que eles vão pegar o mandamento de devolver o dízimo? No Antigo Testamento. Por que quando é uma questão de interesse, é válido? E quando é uma questão de obediência, não é mais válido? Se nós for, por exemplo, agora para Mateus capítulo 5, que é um texto bem conhecido, Mateus capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó: aqui onde é que cria uma grande confusão na mente das pessoas. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, vim para cumprir. Essa palavra cumprir, ela é interessante, porque se nós formos analisar, por exemplo, essa palavra cumprir deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho. Eu vou ler para que você possa entender. Vamos lá. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento e o restante das escrituras hebraicas, né? Jesus não estava, nesta passagem, criando uma distinção entre leis cerimoniais, civis e morais. Em vez disso, ele fez uma confirmação de toda a vontade de Deus, conforme registrada nas escrituras hebraicas, e mostrou sua continuidade, embora a vontade do Senhor
da maneira que o Antigo Testamento a define, permanecesse, Jesus a levou a um passo à frente. Ele veio a cumprir a Escritura, ou seja, preenchê-la da palavra ou seu significado mais pleno. Então, a palavra cumprir, no hebraico, significa completar, preencher, dar o real sentido. Não veio para abolir. Agora imagine aí, Deus dá um mandamento no Antigo Testamento. Vamos fazer essa distinção, tá bom? De Deus e Jesus. Deus dá um mandamento que é o sábado para que o povo guarde. Aí Jesus no Antigo Testamento diz assim, não, vocês não precisam mais guardar o sábado, vocês precisam guardar agora o domingo. Como assim? Porque Deus diz que não muda em sua palavra. Então Deus no Antigo Testamento está mentindo e Jesus agora é quem é? É o X da meada? O pai e o filho andam em harmonia, com um só propósito, um só pensamento. Quer ver um outro mandamento aqui? Deixa eu ver se eu consigo encontrar para vocês aqui. Olha que interessante. Ele que está em João. Presta bem atenção que é bem interessante aqui, ó. Vamos lá. Capítulo 15. Aqui, capítulo 15, versículo 10 diz assim, ó, de João. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quais são esses mandamentos? O que o pastor Tasso Licurgo citou, incluindo o sábado que ele rejeitou, que disse que agora o nosso descanso não é mais o sábado, é Cristo. É diferente de se entregar a Cristo para que ele alivie os nossos fardos, para que ele nos ajude no sentido psicológico, que é o que diz a palavra do Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Trazendo essa aplicação que Jesus fez, citou, ele pega lá do Antigo Testamento, quando o povo estava sendo liberto. Deus estava libertando o povo para trazer descanso, refrigério, paz, alívio, aliviar os fardos deles. Então veja que nós precisamos estar atentos a ensinamentos, porque muitos parecem estar ensinando a verdade, mas infelizmente descontradiz muito, né? Então que Deus ele te abençoe de forma especial. Eu repito, falar mais uma vez aqui, nada contra o pastor Tasso Licurgo, ao contrário, sou um grande admirador dele, um cara muito inteligente, um cara muito culto, e eu louvo a Deus pela vida dele, pela pessoa dele, pela família dele, mas especificamente falando, a minha observação é essa daqui. O sábado, ele é um mandamento válido e será de eternidade a eternidade, assim como diz Isaías capítulo 66. E será de uma lua nova a outra. Inclusive alguém citou esse versículo aqui, ó. Aqui vamos dar uma olhadinha, Isaías 66, aqui ó. De um sábado, de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne e adorará perante mim, diz o Senhor. O livro, Isaías 66, versículo 23. Né? Então, o sábado, ele é sim um mandamento do Senhor e é válido aos nossos dias atuais e será eternamente. Então, que Deus ele te abençoe de forma especial a sua vida e que o nome de Jesus venha a ser honrado e glorificado.